Só um minutinho que eu estou ajustando aqui o Instagram. Acho que agora tá tudo bem. Bom, estou voltando aqui, depois de algum tempo, como eu disse, né, fora das redes sociais. Então, para a gente falar sobre autoconhecimento, muita coisa pode ser explorada nesse tema. E acho que o objetivo maior é mesmo a gente refletir coletivamente sobre o assunto, como a gente pode se beneficiar destes processos de autoconhecimento que vêm para nós de várias formas. E então não cabe aqui nessa live falar exatamente o que é o autoconhecimento, porque isso é de cada um e tem tantas definições, né? Mas o autoconhecimento, ele vem a partir do nosso centro, não de fora para dentro, naquilo que nós possamos experimentar de fora para dentro, mas aquilo que existe dentro de nós, no nosso no nosso interior mesmo, conhecendo as nossas características, os nossos sentimentos, as nossas inclinações, né? E tudo isso é a forma como a gente se projeta no mundo, né? De acordo com a crença de cada um também, o autoconhecimento pode vir de várias maneiras, né? Para algumas pessoas, nós podemos pensar assim, quando alguém fala, você precisa fazer alguma coisa de autoconhecimento, a gente logo pensa em esoterismo, em zen, budismo ou qualquer coisa assim, né? Por quê? Porque existem técnicas que nos levam a nos conectar com algo em nós, onde nós possamos buscar as respostas que nós buscamos, né? Mas o principal de tudo, não existe autoconhecimento sem questionamento, né? Todo o aprendizado, toda a nossa estruturação, as nossas experiências fazem parte de uma observação, de observar o meio, observar as nossas reações, observar as nossas atitudes, não a partir do outro, mas a partir de nós mesmos. Porque às vezes a gente fala, eu me conheço muito bem. Nós conhecemos aquilo que está externando, mas tem muitas coisas que nós podemos explorar dentro do autoconhecimento, para que nós possamos refletir, né? Então, na minha opinião, na minha reflexão, né, sobre o assunto, existem vários caminhos. Cada um busca o seu caminho, as suas experiências, através das suas escolhas, através das coisas que você aprende, né, no dia a dia, na sua forma de ser, de viver, de se relacionar, né? Não existe nada em nenhum setor político, social, filosófico, né, que possa existir sem que nós tenhamos um pensamento a respeito, uma opinião. Mas o autoconhecimento vai muito além disso, né? É algo muito maior que nos conecta com as nossas próprias sensações e emoções, e a gente passa a se conhecer, a entender os processos do nosso viver, os processos do nosso relacionar com o outro, com o trabalho, com a gente mesmo, com as nossas experiências, né? E a partir disso, de uma observação, nós vamos adquirindo essas experiências necessárias, né? Para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento. Então, eu diria assim, que o autoconhecimento, na realidade, ele é a nossa forma de encarar a vida, de estar hoje melhor do que nós somos ontem, né? De sair dessa vida para uma outra experiência, para quem acredita, ou para uma outra consciência, ou para um outro universo, para um outro plano, seja o que for, mas sair com aquela sensação de que nós estamos saindo melhor do que nós entramos,
com mais bagagem, com mais conhecimento, com mais autovalorização, com mais amor próprio, né? Porque é um conjunto de fatores que fazem o nosso conhecer a si mesmo, né, mais elevado, né? Então, muitas pessoas às vezes perguntam: eu preciso de fazer alguma coisa para autoconhecimento, eu tenho que meditar? Você pode meditar, né? A meditação é um caminho que te leva à quietude física, mental, onde você possa se aprofundar nesses seus questionamentos, né? A se aprofundar nessa sua visão de mundo, né? Sem se limitar às coisas materiais apenas, né? O cotidiano, a gente aprende muita coisa, né? O aprender é conhecer também, mas as coisas que são mais visíveis, mais palpáveis, elas só são absorvidas se a gente tem uma observação sobre elas. Porque a maior parte do tempo do nosso dia nós vivemos no piloto automático, né? A gente não está o tempo todo no nosso consciente, né? Por que, que eu estou movendo as mãos? Por que, que funciona o meu celular? Ou por que, que nós estamos nos comunicando? Como funciona isso, né? Nós não ficamos questionando, mas existe conteúdos que a gente vai formando dentro da nossa personalidade, dentro da nossa espiritualidade, do nosso viver, que vai fazendo com que nós realmente amanhã vamos saber que estamos melhor do que hoje, que a gente deu mais um passo além, que a gente fez algo mais por nós mesmos, pelo próximo, né? Porque não adianta também a gente fazer caridade para os outros e esquecer de nós, né? E muitos de nós temos uma observação da vida a partir do outro. O que o outro vai pensar? O que o outro está fazendo? Né? Por que está fazendo isso? Por que está fazendo aquilo? Por que está falando dessa maneira? Ou por que está agindo dessa outra maneira? Então, é muito superficial, né? Quando a gente leva as coisas a partir do que vem de fora para o que vai para dentro de nós, né? Mas é muito mais profundo quando nós entendemos aquilo que estamos sentindo dentro para aquilo que está reagindo do lado de fora. Como é que está se manifestando esse nosso eu para o mundo, para as pessoas? Será que essa manifestação é realmente aquilo que eu sou na minha essência? Ou será que eu me preocupo muito mais com o que vem de fora para dentro, né? Com o que as pessoas vão pensar ou com os valores que às vezes são diferentes do nosso, né? Porque o autoconhecimento, você tem várias maneiras, né? Então, se você falar, a religião leva ao autoconhecimento, leva também, mas a religião não é para todos, né? Não é todo mundo que tem essa ou aquela religião, mas se a religião te faz bem e te faz conectar com a sua essência interior, ela é uma forma de autoconhecimento, sim, né? E mesmo para aqueles que não têm nenhuma religião, não significa que não tenham espiritualidade, que não tenham as suas próprias crenças, os seus próprios valores, né? E a partir daí vai se projetando o nosso autoconhecimento, né? E às vezes a gente vai pensar, então o autoconhecimento vem através do esoterismo? Também, quantas técnicas de meditação, de respiração, né, fazem a gente acalmar? Quantas vezes eu dei aqui palestras e cursos explicando a importância da meditação, a importância de trazer as ondas cerebrais mais baixas para que possamos ter essa conexão com a gente mesmo, né? Então, tudo isso é um processo. Uns, se forem buscar pela ciência, a ciência traz o autoconhecimento, traz também o autoconhecimento, né? Como é importante a gente saber o nosso sistema de corpo, como funciona, como as coisas se relacionam, né? Que nós somos influenciáveis pelo meio de todas as formas sem nem percebermos.
E às vezes a gente vive uma vida que nem é nossa, pensando que somos nós, mas estamos vivendo a vida e a experiência dos outros, né? Então, a psicologia leva também à reflexão, a fazer a gente observar, olhar para dentro de nós, né? Então, seja qual for o caminho que te leve a se conectar com algo bom em você, com algo que você sente que é puro, livre de julgamentos, né? Porque tem uma coisa também que eu acho muito interessante. O autoconhecimento, para que haja o autoconhecimento, eu acredito, você não pode ter duas coisas. Você não pode ter a separatividade, se é que é essa palavra que existe, e você não pode ter julgamentos. Então, quando você sai da linha de julgar, né? Quando você sai da linha de separar as coisas, né? O meu físico, o meu mental, o meu emocional, o meu espiritual, é tudo uma coisa só. E normalmente o que a gente vê nestas buscas de autoconhecimento, nesse infinito de informações que a gente tem sobre o autoconhecimento, muitas vezes a gente vê mais para um lado espiritual, esotérico, metafísico, é, menos o lado espiritual no sentido de quem eu sou, né? Porque nós nem sabemos quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Esses são os primeiros passos do autoconhecimento. O que é que a gente está fazendo aqui nesse mundo? Será que a gente veio aqui para pagar as dívidas, né? Ou para comprar uma casa, um carro, para que a gente tenha uma profissão, né? Ou será que existe algo maior que nos traz a viver nesse planeta, né? Se a gente for ver o que é o planeta que a gente vive, né? O que é uma célula nossa que faz com que a gente tenha pele, ossos, músculos, né? São coisas que a gente precisa buscar dentro de nós e fazer isso, que isso tenha um sentido para nós, né? Então, tudo aquilo que te dá sentido ao seu viver, que você vê que você está progredindo, que você está evoluindo, que você está se transformando de alguma maneira num ser humano melhor, então isso é o verdadeiro autoconhecimento, na minha opinião, né? Eu até acredito que vocês possam mais para frente deixar aí nos comentários o que para vocês é realmente o autoconhecimento, né? O que leva ao ser humano à busca desse autoconhecimento? E aonde esse autoconhecimento pode nos levar? Para que a gente tem que se autoconhecer? Para que nós temos que sair da superficialidade da vida e entendermos que a gente faz parte de um universo muito maior, né? São questões que as pessoas eu imagino assim, como se estivesse vivendo como zumbis, né? A gente esquece de nós, esquece do propósito, esquece do funcionamento das coisas, né? Então, é um assunto que nós podemos refletir e falar sobre vários aspectos, né? Sobre vários pontos de vista, né? Mas o mais importante que eu acho de tudo isso é o que eu falei, é você não ter o julgamento e você não ter essa separatividade, não se separar do mundo, não se separar do outro, né? Você ser compassivo com a dor do outro, porque muitas vezes a gente olha para o outro como se fosse tão distante, né? Aquele ser humano que está passando fome, necessidades, ou aquele que está passando por um trauma, a gente vê como algo muito distante de nós, até que nós passamos por essa experiência, né? Até que nós passamos por uma experiência igual ou às vezes até maior do que a do outro, né? Até então, se nós não observarmos com unidade, né? Com compaixão, nós vamos viver nessa separatividade
que não leva ao autoconhecimento, né? Leva sim à superficialidade e a forma momentânea de você ter uma experiência que poderia te trazer algo para te engrandecer, mas é algo que acaba passando desapercebido, porque você nem questionou o porquê que é aquele momento que você está vivendo, né? Seja qual for, se a gente for ver hoje tantos problemas que o ser humano está passando no seu mental, no seu espiritual, né? Chega a doer até, né? Você fala, puxa, será que o mundo está se virando contra mim? Né? Será que esse meu problema nunca vai terminar? Por que que eu estou nessa depressão, nessa ansiedade que todos nós estamos vivendo coletivamente, né? Em graus maiores ou menores, mas se a gente for ver, todos estão passando por essa ansiedade, por essa tristeza, por essa incerteza, insegurança, né? Buscando, será que eu estou no emprego certo? Será que eu estou na família certa? Será que eu estou no casamento certo? Então são coisas que a gente vai se questionando, mas que somente a partir de nós, da forma como nós observamos, na forma como nós sentimos essa observação dentro de nós como uma experiência, é que nós vamos ir adquirindo esse tão falado autoconhecimento, né? Então são coisas assim que elevam o ser humano de uma certa forma. Alguns, você vê pessoas às vezes sem nenhuma formação acadêmica, pessoas mais simples, podem ter muito mais conhecimento e experiência sobre a vida do que um acadêmico que às vezes fica só focado naquela sua verdade, naquela sua crença, naquela sua plataforma de conhecimento, né? Então, não se pode deixar a espiritualidade separada de nós, seres físicos, não pode ser separado de nós, seres emocionais, que nós temos sentimentos, emoções, né? Do nosso plano mental, onde a gente tem a capacidade de entender a nós mesmos, né? A nossa capacidade também de refletir. Então, é muito abrangente esse tema, né? No decorrer das lives que eu tenho feito e que vou fazer mais ainda, né? Eu acho que são pedacinhos desse autoconhecimento, porque não existe um ser humano que tenha administrado, né, esse autoconhecimento de uma forma ampla e evolutiva, né? Mas nós todos estamos no mesmo barco, né? Cientistas, professores, é, pessoas mais humildes, sem instrução nenhuma, não importa, somos todos seres humanos vivendo uma experiência, e essa experiência, quanto mais ela é absorvida, mais ela reflete na nossa transformação interior, né? Então, o autoconhecimento também é uma forma de nos transformar de alguma maneira, né? Ou transformar a forma como a gente percebe. Os bombeiros estão passando aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas tudo bem. Então, a nossa forma de perceber a vida, né? Quando nós ampliamos a nossa percepção, nós conseguimos também ter mais absorção dessas experiências, né? A forma como, por exemplo, se eu falo para vocês, sei lá, olha essa caneta aqui, por exemplo, né? Muitas pessoas vão me descrever apenas como uma caneta, sei lá, se for Bic ou o que for, de tampa azul, de capa transparente e que escreve. Mas pode muito mais além disso, né? Como foi feita essa caneta? Por quê? Qual foi a primeira caneta que a humanidade usou, né? Tem tantas coisas que envolvem isso, um objeto ou um sentimento, seja o que for, que é preciso ter uma análise mais profunda, né? Para que nós possamos realmente nos transformar.
fazer com que a nossa dor seja um estímulo para que as experiências futuras sejam melhores, né? Fazer com que aquele problema que a gente possa estar passando, a gente tenha certeza absoluta de que ele é passageiro, né? Porque você conhece, você sabe, você entende o mecanismo das coisas, né? Então, eu acho que mesmo para a filosofia, para a ciência, o autoconhecimento ele aborda coisas do ser humano que vão trazer até uma forma de nós nos relacionarmos com o outro, uma melhora, né? Então, a partir do meu entendimento de mim mesma, eu vou perceber o outro de uma outra maneira, mas só se eu deixar o julgamento e a separatividade. Eu não sou melhor ou pior que o outro, eu não estou separada do outro. Nós somos todos conectados por uma rede muito íntima que nós não temos conhecimento, muitas vezes. Então, quando a gente entende que o outro é essencial para o nosso autoconhecimento também, mas a gente só conhece o outro a partir de nós, porque a nossa percepção sobre o outro é a percepção que nós temos de nós mesmos. Não é diferente, né? Então, eu acho que, né, só para não ficar muito longa essa live, eu acho que já tem bastante coisas para a gente refletir. Eu vou depois colocar essa live no YouTube, né, para quem quiser ver de novo, ou para quem quiser passar para alguém o conteúdo. E assim nós vamos, né? Eu gostaria também que vocês deixassem no comentário para quem for ver mais tarde a live, para que possa deixar mais sugestões, né, sobre o que a gente pode mais explorar. Claro que vai ser dentro do autoconhecimento, do desenvolvimento humano e da forma como a gente se relaciona, né, com o meio e com a gente mesmo. Então, juntos a gente vai crescendo, trocando informações, trocando, trocando vida, porque a gente se esquece de viver. A gente se esquece de viver. A gente fica tão fechadinho num casulo, às vezes, estou falando por própria experiência, a gente fica tão fechadinho num casulo e a gente deixa de observar as coisas mais simples da vida e que fazem uma grande diferença no nosso bem-estar, na nossa elevação, na nossa interpretação da vida, né? Então, espero que vocês saiam dessa live, né? Obrigado, Silvia, por estar aí ouvindo, né? Elaine. A gente vai, então, fazendo outras lives. A semana que vem eu volto, talvez nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, né? Sexta-feira. E que vocês possam aí refletir um pouco mais, né? No quão grandioso é o que a gente tem, né, para oferecer para o mundo e o quanto mais ainda a gente pode oferecer para o mundo e para as pessoas que a gente convive, né, através de conhecer a nós mesmos, que nada mais é do que perceber as coisas sobre uma perspectiva mais aprofundada da vida e da espiritualidade. Então, eu deixo aqui um abraço para vocês, saudoso, né? E se Deus quiser, a gente volta aí a semana que vem para falar sobre mais coisas. Mas deixa aí no comentário o que para você é autoconhecimento, né? Depois eu vou ler, tá bom? Um abraço, então, uma boa noite aí para todo mundo.